64. Glória a Deus. Meu bem, hoje eu não trouxe, e nós estamos com um ar a menos, porque estamos usando essa rede justamente para fazer solda no fundo. Estamos com a serralheria Betel ali no fundo, ali, preparando toda a parte estrutural, né, da nossa tenda. Nem é mais barraca. Barraca é uma coisinha muito pequena. Deus tem coisas grandes para nós. Amém? Eu nunca vi uma barraquinha de 12 por 10. Pela barraca você já dimensiona o tamanho da bênção, né? Se a barraca já começa grande, imagina o que Deus tem para entregar para nós, né? Quem já dormiu em barraca aqui? Nos retiros, nos passeios, nós dormimos em barraca. Aquilo ali é barraca, né? Apertado, você vira para cá, você vira para lá, já fica pegando no outro. E no retiro passado eu dormi com um cidadão, que eu não vou dar o nome dele não. Ele estava 3 dias sem tomar banho lá no retiro. E 3 dias, não vou dar o nome dele não. E aí eu falei, meu Deus, eu acho que é o mofo da barraca fechada. Só pode. Aí um dia lá, a pastora Leonora falou, pastor, aquele rapazinho ali, pastor, tá fedendo. E aí eu nem me atentei, né? Porque eu estava tão envolvido. Uma benção. Eu falei, rapaz, você tem que tomar banho, moço. E aí, não, pastor, estou só 3 dias sem tomar banho. É uma criança, gente, né? E glória a Deus, eu achando que era roupa suja lá. Ali é uma barraca. Deus não estava Deus era para ser uma barraca. Agora já não é mais uma barraca, agora é uma tenda de 12 por 10. Só para começar, amém? Amém? Glória a Deus. Salmos, Isaías 64, versículo 8. Glória a Deus. Grandes coisas Deus tem para você, amado. Grandes coisas Deus tem para nós. Grandes coisas Deus tem para fazer nessa igreja. E falando de Deus Pai, se Ele é teu Pai, dono do ouro e da prata, fique sabendo e lembrando tu, que você então é herdeiro de muito ouro e de muita prata. Fala para a pessoa que está ao seu lado, você é rico. Fala para ele, tem uma herança poderosa para você. Aleluia. Salmo 64 diz assim, mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso, quem está com a Bíblia aberta aí? Então vamos lá, de novo. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai. Você pode falar, agora, Senhor, Tu és o meu Pai. Aleluia. Tu és o meu Pai, o nosso Pai. Olha o que diz, nós somos o barro. Fala para o irmão, você é barro. Aleluia. E Tu, ó Senhor, é o nosso quê? Oleiro. Que é o oleiro, pastor? É aquele que faz o vaso do barro. Ele pega a argila, a massa, e ele faz o vaso da maneira que ele quer. Agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, e nós somos o barro, e Tu és o nosso oleiro, e todos nós, obra das Tuas mãos. Aleluia! E glória a Deus. Fala para essa pessoa, Deus é o teu Pai, mais uma vez, e pode tomar o seu devido lugar, na casa do Rei, na casa do Senhor Jesus. Eu saúdo a amada igreja, na paz do Senhor Jesus. Eu estou diante de uma igreja forte, uma igreja poderosa, uma igreja de homens e mulheres cheio de Deus, cheio da presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. Tem gente que está triste hoje porque teve um pai e perdeu um pai, mas Deus é o teu Pai, você não deve ficar entristecido, porque Ele te permitiu você conhecer um homem que foi uma bênção, foi uma referência na sua vida, e eu creio possivelmente que ele possa estar morando em um lugar muito melhor do que nós. Então se alegre, porque ele descansou nessa terra. Se você perdeu já o teu pai, e está lá, vamos ter essa fé de acreditar, que está lá no trono da glória com o nosso Deus, e um dia nós encontraremos com o nosso Pai Celestial, e nós veremos aquele Pai que foi terreno na nossa vida. Aleluia, amém? Mas não tive pai, pastor. Então você vai encontrar aquele paizão que é Deus na sua vida, lá no céu. Aleluia. Pai todo mundo teve, talvez você não conheceu, né? E se ele te feriu, libera perdão para ele. Amém?
Lá em Mateus diz que só é perdoado aquele que perdoa. Então, se você não perdoa, você não é perdoado. Então, se você já aprontou umas coisas lá no passado, se você já fez algumas coisinhas que não devia, e se você quer o perdão daquilo que você já fez, você precisa entender que primeiro você precisa liberar o perdão, amém? Glória a Deus. Talvez teu pai te feriu, talvez seu pai te machucou, talvez seu pai foi agressivo, mas uma coisa eu te falo, talvez ele reproduziu na sua vida o que ele recebeu na vida dele, e tudo aquilo que ele fez na sua vida foi ir por ignorância, porque ele não teve padrão, e por falta de padrão, ele só reproduziu aquilo que ele recebeu. Não é que ele era mau, não é que ele te odiava, é porque ele não soube ser um pai, talvez faltou Deus na vida dele, amém? Então libera o seu pai, amém? Perdoa ele, porque você já é livre, você é um filho de Deus, aleluia. E glória, e glória, e glória a Deus. E a palavra que eu tenho de Deus hoje, principalmente hoje, onde se comemora o Dia dos Pais, é: Deus é o teu pai. E como é bom ouvir isso. Eu amo meu pai terreno, José Rodrigues Teixeira, o pedreiro, o dentista, o médico, o advogado, o marceneiro, o empreiteiro. Ele fala que de tudo que você conversa com ele entende um pouco, né? Meu pai, ele contribuiu muito na minha vida, em outras áreas nem tanto. Talvez você vai lembrar do seu pai e falar: poxa, meu pai foi assim. Meu pai também, algumas áreas não contribuiu nem tanto, mas tem várias coisas que foi muito importante na minha vida, coisas que veio dele, que tornou o homem que eu sou. Então tem muita coisa aí, talvez, na sua vida, que é fruto do seu pai, aleluia, e glória a Deus. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o oleiro, e todos nós somos obra das Tuas mãos. Esse versículo já define tudo: quem é seu pai, a sua identidade, da onde você veio, qual é a tua origem, quem é seu Criador. Tudo que rege a tua vida veio de Deus. E entendendo isso, quero que você entenda que Deus é o teu Pai. Se você deixar Deus ser o seu Pai verdadeiramente, se você deixar Deus ser o teu Pai verdadeiramente, tudo na sua vida vai mudar para melhor. Muitas pessoas têm uma dificuldade de relacionar com Deus como Pai, porque a paternidade terrena dele foi ferida. Então, quando ele fala de Pai, arremete, falando de Deus, traz a lembrança: Pai, aquele que feriu, aquele que talvez que machucou, aquele que agrediu com palavras, ou aquele que abandonou, que rejeitou. E aí, às vezes, para se relacionar com Deus na figura do Pai, isso dói. E muitas pessoas se relacionam com Deus como o Senhor, como o Salvador, como o juiz. É certo isso? É certo. Mas você precisa se relacionar com Deus como seu Pai. Porque quando você for curado na paternidade, de fato você vai entender o amor. Você de fato vai se sentir amado. De fato você vai entender quem você é em Deus. Enquanto não é ministrado, enquanto não é curado essa questão da paternidade, de eu liberar o perdão, de eu entender que tudo que eu passei, de alguma maneira, é fruto de um propósito, eu entender que Deus, Ele me ama e permitiu algumas coisas, mas naquilo tudo, ainda assim Ele estava cuidando de mim. Quando você, for ministrado em Deus, curado nele, restaurado nele a paternidade, que de fato Ele é teu Pai, entender que Ele te ama, que Ele te abraça, que Ele supre a sua necessidade, que Ele cuida de você, que Ele nunca te abandonou, e que Ele nunca vai te abandonar, e Ele ainda continua cuidando de você, que Ele tem planos para você, tem projeção com você, e quer lançar você para algo melhor. Quando você entender isso, você vai viver algo novo na sua vida. Deus, Ele ama você. Hoje eu vou usar a palavra: o Pai, Ele ama você. Entendeu? Então, quando você entender isso, muitas coisas vão mudar na sua vida.
Porque a mãe é uma figura muito importante, mas a mãe, ela ministra segurança, a mãe, ela ministra cuidado, a mãe, ela traz para proteção, mas a figura paterna, ela te projeta, sabe, para um propósito, para um caminho. O pai é o que limpa e prepara o caminho, o pai é o que lança. O pai é o que dá destino. O pai é que fala: menino, quero ser perto de mim. Pelo menos deve ser. Hoje nós estamos com uma dificuldade, por uma geração com falta de paternidade, sendo pai e não tem referência paterna para gerar um filho à luz da palavra. Por isso que a palavra diz: ensina o teu filho o caminho em que se deve andar. E quando ele for grande, um homem, ele jamais se desviará desse caminho. Então, o caminho é Deus, o caminho é Jesus. E Jesus, ele vem dizendo: eu sou o caminho. Então, nós temos que andar nesse caminho, entender esse caminho, entender que nós precisamos gerar o nosso filho. Então, o pai, ele é o que limpa, que prepara o caminho, o pai que ministra o propósito. E o que nós vemos hoje, sabe, é muito jovem. Você pergunta para algum jovem, está com 18, 19 anos, 17, ele já está terminando o ensino médio, é hora dele ser lançado para uma faculdade, tentar uma federal, e você pergunta para ele: o que você vai ser? Ele fala: eu ainda não sei. E era normal você perguntar até para uma criança antigamente. Se você puxar uma geração, se perguntasse para mim há muito tempo atrás, para a geração que tem mais de 35, mais de 40, normalmente ele ia falar: eu quero ser igual ao meu pai. Até havia a expressão filho de peixinho. Hoje nós vemos os pais que falam: meu filho não vai ser pedreiro, e não leva ele para a obra. O meu filho não vai ser eletricista, e não leva ele para a obra. O meu filho não vai ser isso, não vai ser mecânico, e não leva ele para aquele lugar. Aí gera uma criança sem referência. O seu filho, você precisa projetar nele, pelo menos aquilo que você é, a questão dos valores. E não é nem em si o trabalho que desenvolve junto, mas é estar ao lado a lado, e ele vê o caráter sendo passado, os valores sendo passado, a resistência de um homem forte sendo passado. Muitos pais estão indo para o trabalho e estão poupando demais a criança. Aí o garotão está com 17 anos e ele, desculpa a palavra, aqui não cabe para o jovem dessa igreja, não cabe. Mas o que nós vemos hoje é uma geração de 16, 17 anos de homens que é muito frouxo. E a culpa não é desses meninos, não é deles. Eles são vítimas de uma geração que não projetou os filhos para ser homens fortes. Você está entendendo? Eu sou responsável por essa menina e por esse garoto que está aqui na frente aqui. Eu sou o pai deles. É eu. Claro, é Deus acima de tudo, mas Deus me colocou como um sacerdote do meu lar. Eu sou o pai deles. Eu tenho que dar destino para ele. Meu menino cai, e aí ele faz aquela cara de choro. E não é falta de amor, de sensibilidade, não. Levanta, rapaz, tu é homem, rapaz. Nem doeu, pai. Tem hora que ele caiu, atrás ele caiu, o Cleito foi correr. Eu falei: Cleito, deixa o menino. Ele olhou para mim assim, tipo: você não vai me socorrer, não? Eu fico vendo Deus. Aí vem, nós leva um tombinho e fica: Deus, socorro. E ele ficou lá: levanta, homem. Ai, nem doeu, pai. Estou ensinando resistência, força. Estou gerando um camarada para ser homem, para ser forte. Não estou falando de sexualidade, não estou falando dessa questão de gênero, estou falando de personalidade forte. Eu não quero fracassar, eu quero fazer de tudo que eu posso. Então, não é culpa dessas crianças. Então, nós temos que entender o sacerdócio que está sobre a minha vida. Deus, ele é o
sacerdote, Ele tem um sacerdócio sobre a nossa vida, que Ele nos ensina, nos instrui, nos dá destino. Nós meditamos na palavra e ela nos dá uma direção de força, de resistência, de capacidade de ser um homem maduro, uma mulher madura, de entender propósito, de entender destino, de passar por luta, de passar por prova e firme. Você está entendendo? Então o pai, ele é responsável pela direção, pelo propósito. O pai deve limpar e preparar o caminho. E aí nós vemos muitos jovens, que eu falei, não sabem. Então, em Deus, amado, jovem, não somente jovens, toda a amada igreja, filhos, nós homens, nós precisamos entender que nós temos um Deus. E quando nós olhamos à luz da palavra, nós vemos um Deus que nunca dorme, um Deus que trabalha, um Deus que ama, um Deus que perdoa, um Deus que cria, um Deus que projeta, um Deus que guarda, um Deus que, sabe, que nos dá um direcionamento. Então eu tenho que entender que eu sou filho desse Deus que é Pai, e eu preciso reproduzir isso na vida dele. Lá em Efésios vem dizendo, assim como Cristo é o cabeça da igreja, nós homens, o homem ele é o cabeça da mulher, assim como Cristo nos governa, cabe a nós homens, pais, jovens que serão futuros pais, entender que a sua família vai depender de você. A mãe é extremamente importante do lar, são coisas totalmente diferentes. Um pai nunca vai substituir aquilo que é de responsabilidade, aquilo que vem da mãe, mas a mãe jamais vai preencher aquilo que vem da figura paterna. Você tem que olhar para dentro de você como se houvesse 2 cilindros, um da compensação do amor, do cuidado, da segurança materna, mas precisa também do destino, do propósito, da missão, do impulso para fora, que vem do pai. O que nós vemos hoje é, eu não sei, eu tenho medo, eu não dou conta, eu sou incapaz, mas será que vai dar certo? Medo, porque tem muita questão do cuidado, da proteção, e quando fala de avançar, de encarar um desafio, falta a referência paterna de ser ministrado. Às vezes não é que nem teve pai, às vezes o pai saiu muito cedo, sempre chegou à noite, e nunca teve tempo de olhar para o filho, conversar com ele, e ministrar algumas coisas, como deve. Ausência e também ou a falta da referência. E eu estou só introduzindo, nem entrei na pregação, mas eu quero falar sobre intimidade, porque a intimidade com Deus Pai, ela revela para nós identidade e propósito. Intimidade com Deus Pai revela para nós identidade e propósito. Então, quando você for para Deus, quando nós mergulhamos em Deus, quando nós temos um nível de intimidade com Deus tão forte, isso começa a ser gerado em nós, uma identidade. Você começa a descobrir quem você é, como pessoa, como um homem, como uma mulher de Deus. Você já sai para a lida, para uma guerra diária, entendendo que Deus está aí na frente, que Deus está cuidando de você. Que independente das circunstâncias, você já vai sabendo que eu sou um filho de Deus, uma filha de Deus, e você está entendendo que a palavra diz que eu nunca vi o justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Você sai com isso, entendendo, na convicção que a todo momento Deus está cuidando de mim, Deus está cuidando de você. Então quando nós vamos para Deus, nós mergulhamos em Deus, nós mergulhamos na intimidade, isso começa a revelar a identidade, começa a mudar. E quando começa a revelar a identidade, você fala, eu sou filho de Deus, e se Ele é meu pai tem algo comigo, que Deus tem comigo, e começa a se descobrir, você começa a descobrir. Quando você caminha muito com a pessoa, há uma transferência da pessoa para você, ou quando você anda muito com uma pessoa, você também começa a transferir uma referência para a vida dela. Atos 11, 25 e 26, é o momento onde Barnabé, ele vai até a cidade de Tarso a encontrar o Saulo, início de ministério de Saulo, que é Paulo. Paulo ainda nem estava vivendo o ministério dele, teve aquele encontrão com Deus, teve aquele momento, daquela experiência forte, e aí Barnabé, porque Paulo não estava prosperando no ministério, Paulo não estava encontrando destino, Paulo não estava encontrando porta aberta, estava faltando um discipulador, estava faltando um mentor, estava faltando uma cobertura, estava faltando uma paternidade para Saulo. E aí Barnabé,
homem cheio do Espírito Santo, um homem cheio de fé, ele vai lá em Tarso, pega Paulo e volta com Paulo lá para Antioquia. É os dois versículos, 25 e 26 fala isso. E aí eles começam a ministrar em Antioquia. E aí o Saulo, que é Paulo, começa a ficar parecidão com Barnabé. E aí o povo ali se convertendo, aceitando Jesus, começa a ficar igual Paulo e igual Barnabé. E aí os que não tinham ainda tido encontro com a palavra, com Deus, olhava para aquele povo, Barnabé, Saulo, e aquele povo convertendo, falava, aquele povo lá, os cristãos. Por que é o cristão? Porque eles têm uma semelhança, eles têm algo em comum, eles se parecem, eles falam igual, eles agem igual, eles são parecidos. O discipulado, a transferência, uma referência sendo gerada, olha que bênção. Eles começaram a reconhecer uma identidade de um povo de Deus, porque estavam agora sendo ministrados em Deus. Então quando nós somos ministrados em Deus, curados em Deus, a nossa identidade começa a ser revelada, o nosso propósito começa a ser revelado, aleluia. Hoje eu quero ministrar a intimidade e a vida com o Pai, entendeu? Quem não tem intimidade, não entende o propósito. Quem não entende o propósito, vai viver resistindo o processo. E quem vive resistindo o processo, nunca viverá as promessas. O que você falou aí, pastor? Que a intimidade que nós temos com Deus, que nós desenvolvemos com Deus, essa intimidade, ela nos revela o propósito. Você começa a entender quem você é, qual que são as expectativas que Deus tem com você. Você começa a olhar para si e falar, Deus me chamou para pregar, Deus me chamou para cantar, Deus me chamou, não é para o altar não, mas é para aproveitar a oportunidade lá na borracharia, Deus me chamou para aproveitar a oportunidade lá na fila do mercado, Deus me chamou para aproveitar a oportunidade no domingo de almoço, dia dos pais. Espera aí, vou orar por você, meu pai, e vou orar por todo mundo que está aqui. Você começa a entender quem é você em Deus. E quando a gente entende o propósito, entendeu? Nós começamos então a caminhar para as promessas. Mas quem não entende, quem não tem intimidade, não entende esse processo, esse propósito. Então nós precisamos ir para Deus. Você precisa ir para Deus, porque quando você for para Deus, você vai entender o seu propósito, você vai viver aquilo que Deus tem para você como promessa, amém? Mas tem pessoas que às vezes ela está aqui, ela está servindo a Deus, está aqui, mas ela ainda não entendeu, ela não se abriu para Deus, para entender o que Deus tem com ela. E às vezes Deus está falando e ela não entende, e por não entender, ela às vezes começa a resistir a algumas coisas. E às vezes nós estamos passando por um processo, e nós falamos, eu estou vivendo a prova. Que prova? Não é prova. Muitas vezes que chamando de prova, não é prova. Muitas vezes está vivendo é um processo de Deus, e você fala que é prova. É um processo. Então quando você entende que tem um propósito, você vai entendendo que até as provas, até as dificuldades, essas ausências, esses problemas, essas adversidades, você começa a entender que isso é só um processo para te forjar, para tornar você um homem, uma mulher de Deus resistente, capaz de suportar a aflição, suportar a dor, e ainda continuar marchando, avançando, prosperando, sendo bênção aonde está. Então quem não entende isso, quem não tem essa identidade, ele vive sempre resistindo, e ele não caminha. Se ele não caminha, ele não vai viver aquilo que Deus tem para a vida dele. Então você precisa entender aquilo que Deus tem para você. Amado, só está perdido lá fora. Lembra que eu falei agora em jovens sobre destino? E uma série de coisas, e às vezes perdido também aqui dentro. Que às vezes está 10 anos na igreja e até hoje não sabe nem para que Deus chamou. Só está perdido lá fora ou aqui dentro, nas estruturas. Quem ainda não se encontrou com Deus Pai, aqui dentro ainda. Só está perdido lá fora, quem ainda não encontrou com Deus aqui dentro. Porque quando eu tenho esse encontro, quando eu encontro com Deus aqui dentro de mim mesmo, eu sei quem eu sou. As coisas começam a mudar. Eu tomo uma decisão. Irmão, com 17 anos,
Eu era um jovenzinho doido do barulho, bagunceiro, festeiro, mas um dia me levaram para um encontro com Deus. Eu achei que eu estava indo para um retiro, fazer bagunça, levei bola, eu preparado para atacar o terror em todo mundo. Eu cheguei lá, encontro com Deus. Eu achei que era qualquer coisa de piscina, e futebol e campo e tudo mais. Mas chegou lá, não era, irmão, era encontro com Deus. E a minha vida foi transformada. Naquele dia, minha vida foi transformada. Naquele dia, eu descobri quem eu era. Eu descobri o que Deus queria comigo. Com 17 anos, aquele encontro com Deus aqui dentro. Eu passei a saber quem eu era. Amado do Pai, filho do Rei, com um propósito. Aleluia. Então, quando você se encontrar com Deus aqui dentro, todas essas dúvidas, todos esses medos, toda essa insegurança, vai cair por terra em nome de Jesus. Aleluia. Então, nós precisamos entender isso. Então, só existe crise pessoal quem não se encontrou ainda no seu interior. Só existe crise de identidade e propósito quem ainda não se encontrou com o Pai dentro de si mesmo. O que precisamos é se encontrar com o Pai, se encontrar com Deus. O que precisamos é da identidade de Deus. Aleluia. Tem um salmo que eu amo, quero que você abra aí, Salmo 139, versículo 16. E quem achar vai falando: obrigado, Papai do céu. Glória a Deus. Salmo 139, versículo 6. Glória a Deus. 16, tá? Olha que vem falando